Visionária, na aula de hoje eu vou explicar para você como que você vai construir a sua rotina dentro do Google Agenda. Então, essa é a ferramenta que eu sempre uso e que eu indico para qualquer pessoa. E a gente vai começar, eu peguei aqui a minha próxima semana, para que você possa entender como que eu uso. Então, a primeira coisa que eu faço é organizar todas as minhas agendas. Então, aqui na lateral tem as minhas, das minhas expert, lançamento, tarefa e tudo mais. E aqui eu comecei uma agenda nova só para mostrar para vocês como eu faço. Então, todos os dias de manhã, eu acordo entre 6 e 7 horas. Eu vou botar aqui 7 horas. É o meu milagre da manhã. Sim, eu amo esse livro. Eu não uso eu não li o original, eu sigo o Milagre da Manhã para empreendedores. E o meu Milagre da Manhã, ele demora 1 hora. Então, eu coloco aqui 1 hora no meu dia. E o que você pode fazer é colocar a cor que você quiser. Então, o meu Milagre da Manhã, ele começa sempre em azul. E aí, o que que eu faço? Ele se repete todos os dias. Eu coloco aqui todos os dias e ele já aparece para mim na minha rotina, todos os dias, o meu Milagre da Manhã. Clicando aqui dentro, você pode, inclusive, escrever aqui na descrição o que é o seu milagre da manhã e a gente vai falar sobre como construir o seu próprio milagre da manhã numa próxima aula, tá bom? Quando eu coloco isso aqui, eu já prendo a minha agenda no que eu tenho para fazer. Dentro do meu milagre da manhã já tá café da manhã, skincare, banho, tudo isso, por isso que ele demora 1 hora. Então eu começo a trabalhar a partir das 8. E aí, o que que eu fiz? Dentro dessas cores aqui, eu estipulei um significado para cada uma delas. Você pode colocar, inclusive, num papel escrito esse significado. Então, por exemplo, amarelo é sempre para gravações, os 2 tons de verde é para estudo, como eu faço faculdade, o verde escuro eu deixo para faculdade e o verde claro para curso. O azul é trabalho, o lilás é pessoal, então um dia que eu quero fazer o skincare, um dia que eu quero tirar um tempo para fazer uma meditação, um yoga, tudo que tem a ver com a minha vida pessoal, eu coloco em lavanda. Uva tem tudo a ver com o meu lado espiritual, eu sou uma pessoa que precisa estar muito em contato com a minha religião, com o meu lado espiritual, então eu deixo sempre em uva, porque roxo é a cor da espiritualidade, então eu gosto. O laranja são, coisas relacionadas a urgências que eu tenho que fazer. O Flamengo eu coloquei para relacionamento e o grafite é o que eu não vou fazer naquele dia. Mentira, é o que eu não vou usar de tempo. Então, assim, eu coloco sempre o grafite para o momento que eu tô na rua, tipo, eu tenho que ir no médico, então eu já sei que meia hora eu vou ficar dentro do trânsito. Eu coloco em grafite para eu poder saber que aquele tempo não tá tão ocioso. Então, o que que eu come aí como é que eu começo a definir minha agenda? De manhã são os melhores horários que eu tenho para planejar e gravar. Então eu posso colocar aqui 2 horas do meu dia para gravações. E aí eu já coloco aqui em amarelo o horário. Se eu tiver dentro da minha agenda algum médico naquela semana, eu já coloco, o que está marcado em horário. Então vamos supor que eu tenho reunião com a minha equipe de 10 às 10 da manhã na quarta-feira, eu sempre tenho uma reunião, então eu já coloco aqui. E eu já coloco em azul, porque tem a ver com o trabalho também. Coloquei em azul, deixa eu colocar o milagre da manhã aqui em lilás, que é a cor que eu uso para a minha vida pessoal, para vocês começarem a ver como que fica. Então aqui eu coloquei a reunião da equipe, vamos supor que eu tenho um médico 1 hora da tarde, na sexta-feira. Eu tento colocar sempre o nome mais específico possível, para que eu não tenha dúvidas. E aí se eu tenho, por exemplo, quarta-feira é meu dia de live, então eu já coloco aqui, minha live começa sempre 8 horas, então eu coloco aqui no horário das 8 a live, e aí no meu caso o live também fica em amarelo, porque tem a ver com vídeo. E aí eu posso colocar aqui, onde não se repete, que ele se repete toda semana. Aí o que que eu além disso faço? Meu horário de almoço é sagrado e eu tenho sempre 1 hora de almoço. Eu coloco 1 hora porque eu não consigo ficar muito tempo quieta. Então, aqui eu coloco almoço e
Como o almoço é um tempo ocioso, eu coloco em grafite e já coloco que ele se repete todos os dias. Então, por que eu coloco assim? Porque eu já aprendo a minha agenda. Então, 10 horas da noite, de 10 às 11, é a minha rotina noturna. Eu vou falar sobre rotinas diferentes na próxima aula, tá bom, gente? Mas eu quero que você comece a visualizar como você vai colocar isso na sua agenda. Aí você vai colocando a cor que você quiser. Eu sempre elenco para deixar tudo igual. Aí eu já coloco aqui, rotina noturna. Porque tá vendo que aqui eu consigo ver o espaço que eu tenho? Fica muito mais fácil. Então, aqui eu faço inglês 2 vezes por semana. Aí lembra que eu falei que estudo é no verde? Eu já coloco aqui, no verdezinho. E que ele se repete todos os dias. Aqui. Nem todos os dias, é toda semana. E aí eu começo a ter menos espaços na minha agenda, que a ideia é esse mesmo. Então, olha como é que já tá ficando diferente. E aí eu vou distribuindo ao longo da minha semana. E além disso, o que eu faço? Dentro do meu Milagre da Manhã, não tem nada de eletrônico. Então, eu coloco horários dentro da minha agenda. Por que a minha agenda, quando eu clico, ela só aparece 20 minutos? É exatamente para isso. Então, eu posso colocar aqui, responder e-mail. Aí eu posso colocar isso 2 vezes no meu dia, porque responder e-mail é uma coisa que toda hora aparece. E eu coloco aqui, eu posso colocar ele em vermelho, como é a cor da própria agenda. E por que eu vou fazendo tudo isso? Para que quando eu tiver um cliente que me manda uma mensagem, eu abro a minha agenda e já consigo ver os horários livres. Então, por exemplo, sábado é um dia que eu não trabalho. Então, eu prendo a minha agenda toda até o horário da minha rotina noturna como folga. Porque muitas das vezes eu marco a minha agenda com compromisso de outras pessoas ou eu pesquiso aqui outras agendas. Então, por exemplo, eu posso botar aqui meu outro e-mail. E ele vai buscar uma outra agenda minha. No caso, não vai aparecer nada porque é um e-mail que eu não uso agenda. Mas se eu quiser marcar na agenda de outra pessoa, eu coloco aqui o nome da pessoa. E com o que aparecer aqui, vai aparecer as nossas agendas cruzadas. Então, se eu não prender minha agenda num horário que eu preciso ter para alguma coisa, eu acabo marcando alguma coisa em cima. Isso é normal. E também, além disso, eu vou colocando, conforme o meu dia, horários para descanso, horários para lanche. Aí, o que for esses do meu dia a dia, assim, eu deixo da própria cor da agenda. Só para poder ter essa visualização. E acaba que eu começo a construir um pouquinho de cada dia meu. E assim, quando você quiser visualizar, você vai olhar a tua agenda e vai falar assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aqui em cima, onde está quarto minguante, eu coloco as fases da lua, porque eu me baseio muito para entender o meu ciclo menstrual. Ele é muito ligado à lua, é incrível, sempre foi. Então, eu uso o ciclo das fases da lua para me direcionar. Mas aqui em cima você também consegue colocar algo que vai acontecer no dia a dia, no dia todo. Então, eu uso isso para marcar lançamentos. Então, dia 15 eu tenho um lançamento, eu já deixo aqui em cima, ele já aparece. E uma outra coisa que eu faço é linkar a minha agenda com o Todoist, que é esse aplicativo aqui, que é onde eu coloco tudo que eu tenho para fazer no meu dia a dia. Ele é um checklist, e aí eu consigo ver tudo que eu tenho para fazer direto. Hoje eu consigo colocar projetos, então esse aqui é o nome da minha empresa. E aí, como é que eu fiz para linkar esse Google com o Todoist? Eu vim aqui em configurações. Aqui você consegue fazer 1 milhão de coisas.
Aí, por exemplo, meus eventos têm 20 minutos, mas você pode colocar menos tempo. Eu ativei notificação, então no meu computador aparece 1 minuto antes do evento para eu não me perder. E aí você pode importar e exportar agendas, eu já tenho uma agenda pra caceta. Posso salvar essa agenda no meu computador, eu posso exportar a minha agenda para o meu computador. Aí eu posso criar novas agendas, procurar agendas de interesses, se inscrever em agenda. E aí você pode vir aqui. Deixa eu ver. Ativar a agenda offline. Eu já até ativei. Aí, por exemplo, uma outra coisa também que para mim é muito importante. Eu preciso colocar minha agenda para começar segunda-feira. Senão eu fico doida, porque na minha cabeça a semana começa só segunda, porque domingo é final de semana. Então, assim, me ajuda mais. E aí eu vou configurando tudo que eu preciso aqui e faço a integração. Que, se eu não me engano, foi por aqui, na verdade. Eu vim aqui, no meu nomezinho, configurações. Aqui em configuração, eu fui... Deixa eu só achar aqui. Aqui em integrações, aqui embaixo. Aí ele integra com um monte de coisa. Mas eu coloquei aqui com o Google Calendário. É só você clicar em personalização. Vai pedir um link, você coloca e dá ok. Ele vai linkar com a sua própria conta do Gmail. E aí tudo que eu tenho para fazer na semana, ele aparece para mim aqui e vice-versa, aparece aqui. E aí eu consigo configurar todo a minha agenda dessa forma. E fica muito, muito, muito fácil de você gerenciar a sua empresa, gerenciar todo o seu dia a dia. E também você pode colocar horário para a empresa. O que eu fiz? Eu tenho uma agenda só da minha empresa, uma agenda só de lançamentos e ações de venda, uma agenda de expert, e aí eu consigo deixar tudo linkado e vejo toda aquela confusão de coisa programada. Ou se eu precisar focar em alguma coisa, eu tiro ali a marcação e coloco só da agenda que eu preciso ver. E eu também acabo compartilhando as agendas do Expert, eu mando para o Expert, a agenda da minha empresa eu compartilho com a minha equipe, e assim todo mundo consegue ter a mesma visualização que eu, e a gente começa a falar na mesma linguagem e consegue otimizar o nosso tempo muito mais. É basicamente assim que eu organizo a minha rotina dentro do Google Agenda, e na próxima aula eu vou explicar para vocês como organizar as rotinas de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.